Bom, continuando, a utilização é muito semelhante à utilização com Windows, só que o Office aqui é chamado de BR Office, né? Alguns programas aqui estão realmente com o título em inglês, mas isso não impede a utilização. Você vai ver na barra iniciar, né, uma opção da área escritório, né, uma pastinha escritório, e você vai encontrar todos os aplicativos que utilizam essa área na parte de utilização para o professor, né? Evidentemente que o mais utilizado vai ser a priori o Writer, que é o próprio editor de texto, né? Essa versão do Linux, ela está bem marcada, bem interessante, porque ela já tem um help aqui, né, um menu de ajuda acompanhando a cada momento em que você repousa a setinha em cima de cada item. Isso facilita muito o contato com o Linux, né? E você vê que há uma facilidade muito grande de operação. A mesma operação, dá um clique e o software vai abrir, né? Veja que há uma grande semelhança aqui com os botões, não há nenhum segredo, né? As próprias opções de expansão, né? Abrir e fechar a janela, essas opções que são bastante comuns, elas estão bem incorporadas nesse software, e a navegabilidade realmente impressiona, sabendo-se que como era o Linux há alguns anos, a interface, né, ficou muito amigável e não há por que temer a utilização do Linux nos dias de hoje. É importante salientar que a questão do Linux ser uma plataforma aberta, a partir de agora, com essa quantidade enorme de computadores com os professores, haverá um interesse maior com os desenvolvedores de software, né? Então a colaboração será bastante interessante e muito certamente os professores vão poder, a partir de agora, contar com softwares até inovadores para utilização específicas, né? Principalmente na área educacional. Uma coisa que impressiona bastante é que há poucos anos, havia um pouco de incompatibilidade no padrão de arquivo, e essa é a parte que complicava bastante a utilização de Linux versus ambientes do Windows, né? Então nós vamos observar aqui que na opção de abrir surge a janela muito semelhante também. É importante que o professor tenha muita atenção na utilização dos ambientes com relação à organização das pastas. Elas são fundamentais para eventuais backups e atualizações, e inclusive para a própria localização. No Windows essas coisas são bastante intuitivas e muitas vezes são remetidas imediatamente. Porém, como o sistema é novo, e é interessante que se tenha bastante atenção onde salva-se e onde se guarda os arquivos devidamente catalogados nessas devidas pastas, né? Você encontra aqui algumas opções como área de trabalho, documentos, downloads, imagens, modelos, e tem já predeterminado algumas opções bastante organizadas, inclusive, né? O ambiente, né, foi muito bem criado, muito bem montado, né? Então o professor poderá destinar para a pasta documentos os arquivos de texto, né, as planilhas e demais arquivos desse tipo. Logicamente que a partir dessa pasta você pode criar outras. Você pode turma A, turma B, né, ou escola 1, escola 2, enfim, você pode a partir daqui criar outras pastas para que você possa separar devidamente os arquivos e haver uma certa dificuldade de localização desses arquivos. Muito semelhante ao Windows, você vai ter como criar uma pasta nova aqui, ó, criar um novo diretório, como é tratado aqui, né? Então,
pode retornar para o diretório padrão, onde ele volta para aquela tela inicial onde nós estávamos. E estou notando também que é o seguinte, ele está dando uma oportunidade, uma certa condição do professor não ingressar em áreas que sejam de sistema. Observe que uma coisa muito interessante que aconteceu aqui nesse sistema é que foi criado um botão para o retorno imediato para o diretório padrão. Então, mesmo que o usuário navegue por outras pastas, que aqui ele veja que já fica bastante técnico, né? Você vai utilizar aqui, tem outras áreas aqui que na verdade são áreas do sistema. Não recomendo navegar nessas pastas. São destinadas ao gerenciamento do sistema operacional e do hardware, né? Das placas que estão instaladas aqui e tal. Então, é uma área que você deve evitar utilizá-la. Então, em qualquer momento que você esteja utilizando abrir arquivo ou salvar arquivo, você tem uma opção que é o botão, que é o home, né, que é uma casinha que simboliza exatamente o retorno para casa, que é o padrão de arquivos do usuário, né? Feita essa apresentação inicial dessa tela de abertura de arquivos, uma coisa que me chamou bastante atenção é quando do Help, na ajuda, você encontra uma informação bastante animadora, que é a compatibilidade com os Words da Microsoft, né, com os documentos. Então, aquilo que você vem tratando no seu PC, ou que guardou no seu pendrive, ou que vem trazendo de outras máquinas, é possível editar, e mais legal ainda, ela é possível salvar nesse mesmo sistema. Então há um nível de compatibilidade muito grande. Você pode também optar por salvar nos modos do próprio BROffice, nada impede, mas a facilidade de compatibilidade entre o Linux e o Microsoft Office é sensacional, né? Isso acaba de vez com aquela dificuldade que existia antes da questão da utilização de um Linux, que era antigamente, há bem pouco tempo, um bicho-papão para muita gente, inclusive para quem era da área de informática mesmo, já sentia essa dificuldade, né? Então, está aí quebrado esse paradigma, o Linux realmente entrou, né, para conviver no dia a dia do brasileiro. O governo fez uma decisão acertada, teve uma decisão acertada, e pela facilidade de ter essa questão das licenças, né, e ter também um apoio muito grande dos desenvolvedores, é muito certo que teremos aí grandes evoluções a partir de agora.